Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. Robert Stocks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. É o programa George Robert Stocks no ar. Minha convidada de hoje é apresentadora, comendadora e escritora. Ela deixou o Nordeste para fazer a diferença na Suíça. Fora do Brasil, ela conquistou o seu espaço por realizar um trabalho belíssimo através da escrita. Lançou projetos que reúnem mulheres de várias nações e assim faz a diferença na vida de muita gente. Com suas habilidades, conquistou um público que a aplaude de pé. Hoje, quem vem contar sobre seus grandes projetos é Angela Broadbeck. Confira. Robert Stocks. E é com muito prazer que hoje eu estou de frente com essa mulher que é sucesso absoluto. Apresentadora, escritora, comendadora, uma mulher que o que faz, ela faz bem feito e traz muitos projetos para brasileiros cidadãos do mundo. Seja muito bem-vinda, minha querida Angela Broadbeck. Muito obrigada, Jorge. É uma honra estar aqui com você. Querida, a honra é toda nossa. Quando eu falo nossa, é porque hoje a gente conversa com brasileiros cidadãos do mundo. E esses projetos que você vem desenvolvendo, reunindo mulheres assim espalhadas no mundo todo, né? E onde tem Brasil, tem você trazendo mais cultura, literatura, e como é bom. Ou tirar aí, gente, é 1 hora. Ela tirou 1 hora da agenda dela para vir contar para a gente um pouco da vida dela, dos projetos. Numa primeira entrevista, porque a Ângela já é de casa, ela contou lá atrás muita coisa sobre a vida dela. Mas hoje a gente vai saber um pouco mais, né, do que a Ângela vem fazendo e dos projetos maravilhosos, livros lançados e outra coisa também, né, uma antologia internacional. Olha isso. Minha querida, começa contando para a gente quem é essa mulher tão empoderada chamada Angela Broadbeck. Ângela é uma mulher que aprendeu a transformar a dor em arte, transformar a dor em esperança e incentivo para outras mulheres. Eu carrego na minha história as marcas que, quando eu falo sobre essas marcas, esses traumas e dores, eu automaticamente estou incentivando outra mulher. E foi pensando nisso, observando o grau da importância da mensagem que eu posso passar para outras mulheres, que eu me especializei exatamente em transformar toda essa experiência em esperança, em histórias e força para as mulheres nesse mundo, mulheres da língua portuguesa espalhadas pelo mundo. Então, Ângela é uma mulher muito tímida, não parece, mas ela é. Ela é uma pessoa reservada, ela gosta de ficar em casa, ela gosta muito de escrever. Eu transformo os meus sentimentos em poesias, crônicas e até mesmo autocríticas, que eu mesmo vou lendo e aprendendo com a minha própria história. É uma mulher que, no seu passatempo, realmente é a leitura e a escrita, viajar, adoro estar na frente do mar e adoro o deserto. É uma mulher que gosta de estar em contato com a natureza, contato com a família, com os amigos. Então, é uma mulher que ela está preparada para estar diante de 300 mulheres, falando para as mulheres, mas ela gosta de curtir a solitude no deserto. Essa sou eu, Angela Broadbeck. Que coisa boa! Algo que você falou e me chamou a atenção foi a questão das marcas, né, que
você tem e que, na verdade, todo mundo vive uma vida onde ficam cicatrizes. E que dessas cicatrizes a gente aprende a olhar para elas com muito carinho e aprender com essas cicatrizes que elas vão servir de lição para outras pessoas, né? É algo que me chamou a atenção. E é isso, Ângela. Todos nós temos algo. Temos duas coisas. Todo ser humano tem duas coisas em comum, né? Eu falo que é a dor, passar pelo sofrimento para crescer, e também a busca insensata dessa felicidade. Todo mundo quer ser feliz, né? Seja fazendo, desenvolvendo um trabalho para o bem, ou fazendo, ou vendo o outro fazendo maldade para o outro, mas todo mundo passa pela dor e todo mundo quer ser feliz, né? Coisa assim é tão pequena que às vezes a gente não para analisar, mas é algo que todo ser humano tem em comum. E você, como eu sei da sua história, eu sei que você pegou toda essa dor e transformou essa dor, você se repaginou para que você pudesse chegar aonde você chegou hoje. Agora, para todos que estão nos assistindo, né, fica aí a pergunta para você, Ângela. Essa dor foi necessário ter um acompanhamento de um psicólogo, né? Ter um acompanhamento profissional ou não? Como foi para a Ângela se repaginar e num país completamente diferente do Brasil? Sim, realmente, no meu caso, quando eu falo de dor, eu me refiro a situações traumáticas, né? Situações eu posso falar sobre abuso sexual infantil, violência doméstica, estupro coletivo. Eu passei por tudo isso entre a minha primeira infância e a adolescência. Nesse período, eu vivi somente entre os sentimentos que me acompanhavam eram medo e pânico. Eu cresci dentro do medo e do pânico. Eram os dois sentimentos mais presentes na minha vida. Então, na vida adulta, né, quando eu já com mais entendimento, eu buscava, sim, uma cura. Eu buscava por que eu sinto sempre pânico, por que eu tenho essas crises de pânico, por que eu só sinto medo, né? E isso começou vou dizer, a me trazer dificuldades na minha vida adulta, tanto em relacionamentos, trabalho, com amigos e com a minha própria, como que se diga, aceitação como pessoa, porque eu não me aceitava, porque eu era uma pessoa incompleta, eu não me sentia uma pessoa saudável, eu não podia ir como qualquer outra pessoa a um bar, sei lá, viajar sozinha, né? Então, tudo isso eu tinha os limites, eu era uma pessoa cheia de limites e às vezes bem mais forte, como, por exemplo, andar no elevador. Ah, não, eu subia 10 andares de escada porque eu não queria, eu tinha medo de andar no elevador. E tudo isso eram coisas que realmente estavam atrapalhando a minha vida. E foi aí que eu tive a decisão de igual que seria, e eu tive a oportunidade, né, de já estar aqui na Suíça, mas a primeira terapia que eu fiz já foi aos 12 anos de idade, porque já ali eu tinha crises severas de pânico. Então, já aos 12 anos de idade, eu fazia terapia no Brasil, consegui terapia, né, pelo Estado, hoje é o SUS, mas naquela época não tinha o SUS, então, mas pelo Estado eu consegui terapia, fiz terapia e precisei fazer até chegar aqui na Suíça, me casar, perceber que ainda precisava trabalhar no meu eu, na construção da Ângela que eu sou hoje, e aí eu iniciei aqui, depois que as minhas filhas nasceram, né? Eu percebi que aí no nascimento da minha segunda filha eu tive depressão pós-parto e aí veio tudo à tona novamente. Então ali eu comecei o tratamento intensivo de traumaterapia. Se fala aqui traumaterapia, tratamento de traumas. Então eu fiz ali 5 anos de tratamento. Não fiquei numa clínica, nunca fiquei numa clínica, talvez porque eu tinha um bebê, né? Que o tratamento, isso veio à tona quando eu ainda estava amamentando, então, mas eu
tive esse acompanhamento. 2 vezes por semana eu estava ali fazendo a minha terapia, e assim, não foi fácil, não foi nada fácil, porque quando você trabalha os traumas, você vive eles novamente, né? Então, assim, é um tratamento muito difícil. Hoje, olhando para trás, eu até preferia que eles tivessem me deixado na clínica e eu tivesse ali todo o apoio dia e noite, né? Mas não, eu ia para casa, né? Então eu voltava para minha rotina, eu tinha crianças, eu tinha um bebê e precisava estar ali me aguentando até a próxima terapia. Mas o que eu quero dizer aqui é que não importa a forma de terapia que qualquer pessoa que esteja assistindo vá fazer, o importante é iniciar. O importante é começar, porque vale a pena, entre tudo que a gente faz na nossa vida, investir na nossa saúde mental, investir em nós mesmos, e principalmente nisso, se encontrar. Hoje, eu sou uma pessoa que eu reconheço quando eu tenho algum sentimento, que eu possa dizer, preciso voltar à terapia. É bom eu ter um acompanhamento um pouquinho agora, e aí amenizar, estabilizar isso de novo. Então, assim, você vai ter um controle sobre a sua vida. Antes eu não tinha um controle, antes eu estava na rua, desmaiava, passava mal, achava que estava né, um ataque cardíaco, então chamava a ambulância vinha, depois tinha os valores da ambulância aqui na Suíça, eu vou dizer, viu, gente? Nada baixo. Então, hoje eu já reconheço, você aprende a reconhecer. A terapia, ela vai te ajudar, mas em questões de traumas, os traumas eles se escondem no seu corpo, nos seus músculos. Então, às vezes, nem a sua mente está lembrando daquilo, mas o seu corpo lembra. Então, aquilo vem à tona. Então, é muito importante a terapia, que é para você reconhecer e você mesmo se auto se controlar, se autocurar, né? E fazer as coisas que te faz bem. No meu caso, a leitura, no meu caso, escrever. Quando eu escrevo, eu coloco meus sentimentos para fora, eu coloco os medos para fora, e transformo aquilo em minha autocura. Então, é muito importante, e eu quero deixar isso bem explícito aqui, em casos de síndrome do pânico, traumas de infância, é muito importante você fazer, sim, a terapia. Eu precisei, e sempre que eu sinto que necessito dar um reforçozinho, eu volto à terapia e continuo fazendo. Paro depois, passo 5 anos, 6, mas se eu sentir qualquer coisa, opa, vou lá me cuidar. Faz muito bem isso. Agora, você tocou num ponto importante do autoconhecimento. E é o mais difícil para o ser humano fazer, é se autoconhecer. Porque é muito fácil para quem está de fora ver a problemática do outro. E a gente Uhum. absorve aquilo e a gente nem nota que nós carregamos também esses traumas que atrapalham no nosso desenvolvimento. Então, essa busca terapêutica é justamente trazer para si um mundo lá de fora que você faz parte para que aconteça a integração, né? Essa autointegração. E que é fenomenal, é importante, mas que também é tão difícil se conhecer, é tão difícil ver que o problema do outro também acontece com você, né? E é isso que você diz, né? Essa questão, a terapia te ajuda, a terapia te chama para uma realidade e sempre te aponta que você é muito mais do que você pensa. Você pode muito mais do que você acha, né? E com isso, como você já experimentou o processo terapêutico de dois mundos? Eu falo de dois mundos porque aí estamos analisando o Brasil, estamos também falando da Suíça. Como foi para você, isso no seu ponto de vista, esse processo que começou lá atrás no Brasil e que hoje você dá aí uma caminhada na Suíça? Como você vê o processo dos profissionais que trabalharam com você, né, no Brasil e na Suíça? Eu posso dizer que eu tive muita sorte, Jorge, porque no Brasil eu tive realmente sorte de encontrar, né, o tratamento correto para a minha situação, porque não foi fácil,
né? Eu vivia numa família sem estudos, sem conhecimentos, né? Então, primeiro, tudo era espiritual e até eu chegar no tratamento, né? E eu digo, graças a Deus, cheguei no tratamento e realmente recebi a terapia com a psicóloga, inclusive ela tinha até o nome da minha avó, a psicóloga Alice, e foi com ela, eu estava num estado muito grave de regressão emocional, síndrome do pânico, depressão. Então, eu tinha ali os meus 12 anos, mas eu estava como uma menina de 8, de 7 anos, né? A regressão emocional foi tão forte e, assim, eu não saía de casa, não... Então, assim, ela realmente me ajudou a encontrar de novo o sentido da vida, né? Continuar viver, querer vencer, e me deu as ferramentas realmente maravilhosas para que eu pudesse voltar para o mundo e querer estar nesse mundo, né? Mas eu estava fora daqui devido a tanta violência que eu tinha sofrido. Então, eu posso dizer que eu tive uma profissional excelente e, mesmo sendo do Estado, foi uma profissional assim, excelentíssima. Carrego mensagens que eu aprendi desde ali dos meus 12 anos até hoje, como, por exemplo, a frase que está na minha autobiografia: tudo que é desejável é realizável. Então, isso eu carrego comigo até hoje, porque eu passei a acreditar nisso, né? Então, ela dizia, Ângela, você precisa desejar, você precisa querer. Se você não quer, como que você vai mudar? Né? Então, passei a acreditar nisso e ali voltei para a vida lá aos 16 anos. Já depois, aqui na Suíça, eu passei por vários processos, eu fiz vários tipos, eu tive uma busca muito grande para até chegar no tratamento correto, como homeopatia, de tudo que pudesse, e dicas que eu recebia, né, de amigos, mas o que me ajudou mesmo foi a psicóloga, né, o tratamento com a psicóloga, com o psiquiatra, né, tomei também medicação, também tive que tomar medicação, foi necessário, também ali aos 12 anos eu tomei medicação para auxiliar a terapia, né, e assim, foi uma senhora suíça, a senhora Verena, ela estava próximo à sua aposentadoria, então ela carregava muita experiência com ela, né? E isso me ajudou bastante, porque eu pude ali, sim, amadurecer e me autoconhecer, fazer as coisas que eu gostava. Eu fazia também paralelo outras buscas, busca pessoal, a busca espiritual, uma autolibertação de crenças que não eram minhas, né? Porque a gente vem carregando crenças que não são nossas, que são passadas pelos nossos pais, que nem eram deles. Eles também pegaram de outros, né? Verdade. Então, assim, fui me libertando de todas essas crenças que não me pertenciam, limites que eu me colocava sem nem mesmo saber o motivo do porquê. Por exemplo, eu fiz, né, uma peregrinação em Israel, fui para o deserto e ali no deserto tive ali um encontro com o meu eu, né? Isso tudo paralelo com a medicina, tá? Então, assim, não somente algo, foi um conjunto, né? E eu acredito que a senhora Verena e o esposo, eles trabalhavam no mesmo Praxel, consultório, e no mesmo consultório, então o esposo é psiquiatra, ela psicóloga, então os dois me acompanharam durante uns 5 anos e também ali, e assim, eu posso dizer, eles me prepararam me deram as ferramentas, né, me ensinaram a lidar com os traumas da infância, a síndrome do pânico, para a minha vida. Então, hoje, eu ajudo outras mulheres, e não só mulheres, homens também, mas eu tenho um movimento mais voltado às mulheres, que eu ajudo outras mulheres a encontrarem o seu sentido da vida. Agora, com tudo isso, com o se encontrar, sentar, escrever, quando começou essa vontade em retratar, colocar num livro, que penso eu que é muito complicado contar a sua própria história,
né? E trazer o conhecimento de um grande público, porque ali você vai estar se mostrando mesmo. Gente, olha, é assim que aconteceu, assim que foi. Você decidiu escrever o livro Filha do Nordeste Brasileiro. Sim. Na verdade, eu sempre fui voltada à literatura desde a infância. Então, assim, escrever para mim sempre foi uma terapia, mesmo inconsciente, né? Na infância, inconscientemente, eu escrevia sempre histórias, crônicas, e sempre eram textos bem diferentes da realidade que eu vivia. Eu escrevia sobre meninas felizes, meninas, né, que tinham as roupas que elas queriam, que faziam o que gostavam, totalmente diferente da minha realidade. Eu criava uma realidade paralela e passava aquilo ali para o papel. E era bem. Meus amigos gostavam de ler os meus textos, né? Então, sou muito conhecida até hoje, quando eu volto ao Brasil, vou visitar. Ah, você sempre andava com um caderno e uma caneta. Por quê? Porque eu tinha inspiração na rua. E aí eu escrevia, né? Aquilo ali, estava no meio ali, conversando com os amigos, sentada numa praça. De repente eu começo a escrever. E o que é que tu está escrevendo? Aquela coisa. Então, sempre tive isso. No ginásio, por exemplo, eu escrevi cinco romances ficção, né, que foram datilografados carinhosamente pela bibliotecária da escola onde eu estudava e exposto na biblioteca da escola. O lugar mais visitado por mim era a biblioteca, era um lugar que inclusive, me acalmava. Né? Então, assim, depois de tanto, já voltando agora para a vida adulta, e nessa minha busca, né, pelo meu eu, pela minha cura, pela minha autocura, a cura emocional e a cura espiritual, assim que eu falava, assim que eu me via. E nesse período, ali em Israel, eu naquele encontro que eu tive comigo mesmo, eu me fiz a pergunta do por que eu passei por tudo isso? Para que eu vim ao mundo? Para só passar por coisas tão ruins? Será possível? Para que serve tudo isso? Para que serviu a minha vinda para esse mundo? Porque, sinceramente, e ali naquele momento me veio o insight, né? Tu escreveu sempre o teu sentimento. Por que tu não conta agora a tua história? Né? E ali veio a pandemia, e na pandemia, outra vez, eu me vi, a minha família, meus filhos, esposo, eles tinham suas atividades online, né? A escola era online, o trabalho era online, e eu não, eu trabalhava no aeroporto, meu trabalho não tinha como ser feito online. Então, o aeroporto praticamente fechou, né? Aqui em Zurique, e eu fiquei em casa. Então, ali naquele momento, me veio outra vez a lembrança do deserto. E por que você não escreve a sua história? Agora você tem tempo. Então, veio essa autocobrança para mim mesmo. E foi ali que eu comecei a decidir escrever a minha história. Na verdade, eu me desnudei neste livro. Eu contei tudo nos maiores detalhes que eram possíveis de deixar claro. Então, quando o leitor ele lê a minha autobiografia, eles dizem sempre e quase sempre a mesma coisa. Ângela, parecia que você estava sentada do meu lado, me contando a tua história. E eu chorava, e eu sentia raiva, e depois eu ficava feliz, e aí eu queria saber se tu conseguiu aquilo, e, sabe, você vê que o leitor, ele se sente tão envolvido, porque eu escrevi com toda aquela emoção, né, e nesse período eu voltei, inclusive, a fazer terapia novamente, porque mexeu muito com as emoções, né, viver tudo novamente, relatar sobre temas tão delicados, então eu fiz ali um processo também terapêutico durante a escrita, né? E sim, Filha do Nordeste Brasileiro foi um livro que ele abriu para mim novos caminhos. E foi aí que eu passei a receber vários e-mails na época, né? Já tinha o Instagram também, mensagens pelo Instagram, e pessoas de vários brasileiras, né? De vários lugares do mundo passaram a me escrever como que você conseguiu vencer.
Como que você conseguiu superar esse trauma? Eu carrego comigo, não estou bem. Então, eram histórias, Jorge, assim, de mulheres que se encontravam em fase final, num hospital, com câncer no cérebro, me escreviam dizendo: Ângela, eu pedi o teu livro e eu espero que ele chegue a tempo. Uhum. E depois ela tinha coragem de se abrir para mim, contar a história dela, porque ela nunca tinha contado para ninguém. Tinha vergonha, se sentia menor, né? E carregava os traumas e levou com ela nesse mundo os traumas. E aquilo mexeu profundamente comigo, porque eu pensei, é preciso continuar informando mulheres. É necessário que várias pessoas elas possam acreditar que vale a pena viver e que a gente pode mudar o nosso destino. E, aliás, só depende de nós mesmos. O que chama a minha atenção é justamente estarmos fora do Brasil, porque, gente, eu moro nos Estados Unidos, ela mora na Suíça, nós estamos fora do nosso país e esse impacto através da tecnologia se torna muito grande, porque é isso que a gente usa a tecnologia para se comunicar com outros brasileiros que moram em diversos países diferentes. Então, a gente olha como é interessante. Na nossa época, eu falo da nossa época de Brasil, Ângela, a gente usava um caderninho mesmo, né? A gente não tinha computador naquela época, a gente não tinha laptop. O nosso acesso à informática era chegando na escola, tinha, né, o laboratório da escola, a gente ia. Então, era essa a realidade. A gente vem de uma era onde a tecnologia ainda estava passando por um processo de estudo. Os computadores eram enormes. Naquela nossa época, para falar a verdade, a gente usava máquinas de datilografar. A gente datilografava absolutamente tudo. E ainda tinha que mandar esse trabalho. Esse trabalho não era nem via internet, era chegar numa editora e colocar, ainda apresentar aquele trabalho físico e depois esperar uma carta, porque não tinha telefonema também, né? Esperar uma carta chegar na nossa residência para saber se o nosso projeto tinha sido aceito ou não. Olha o que a tecnologia faz e olha, né, como é importante a gente fazer o uso da tecnologia de forma consciente, de forma que a gente venha realmente ajudar outras pessoas em todos os sentidos, né? Levando para a pessoa o autoconhecimento, a educação, levando mensagem, né? E também recebendo do outro materiais que vão ajudar para o nosso crescimento pessoal e profissional. E olha como é interessante que lá atrás, imagina quantas Ângelas passavam pela mesma coisa do que você, a mesma coisa que você, e não tinha voz. E hoje você se torna porta-voz de várias mulheres no mundo. E com isso você faz aí uma reunião de mulheres e você começa a fazer lives entrevistando e mulheres contando, né? Você começou algo que eu acho muito legal, que foram essas lives com conversa entre mulheres e também conversa entre autores, no qual você acabou decidindo aí ir por esse caminho, conversar com autores, porque através da escrita você viu ali que as pessoas tinham mais possibilidade em contar grandes histórias, né? E boas histórias. Agora, quando que você começou esse seu projeto com entrevista, trazendo autores e aí montando outros projetos? Sim, primeiro eu comecei com o Espaço Internacional da Mulher, né, que foi justamente
através dessas mensagens que eu recebi depois do lançamento do meu livro, de tantas mulheres, né, que me relatavam as suas histórias, eu levei isso com muita seriedade, porque assim, eram temas muito profundos e cada cura ela é individual. O que foi bom para mim pode não ser bom para outro. Então, cada um tem que encontrar o seu próprio caminho. O importante é começar a procurar esse caminho, né? Então, eu achava assim, eu até falava o que eu fiz, o que foi bom para mim, a pessoa pode tentar, mas não quer dizer que 100% o que foi bom para mim vai ser bom para você. Então, nesse momento, eu tive a ideia de convidar, né, a uma amiga psicóloga e disse, olha, que tal da gente fazer umas lives para trazer informação para mulheres, né? Dali eu disse, rapaz, o pessoal está perguntando sobre criação, então vamos trazer uma psicopedagoga também, falar sobre criações dos nossos filhos, para que esses traumas, essa violência, que a gente possa, quem sabe, começar pela infância, né? Com a psicopedagoga ali, começando pela infância, vamos trazer adultos saudáveis, né? Que não venham sofrer tanto, né? Como eu, como outras aqui, já passaram por tantas situações difíceis. E ali trouxemos. E aí, olha, nós mulheres também precisamos falar sobre sexualidade. Então, chamei também uma sexóloga. E depois, no final, a gente tinha sexóloga, advogada, psicopedagoga, psicóloga, nutricionistas, doulas, falava sobre a gravidez, né, o pós-parto, tudo isso. E aí foi se juntando aquelas mulheres, elas faziam lives voluntárias, né? E as pessoas que me inscreviam, eu recebia os temas, passava para as voluntárias, e ali elas faziam as suas lives, e então formamos ali o Espaço Internacional da Mulher, né, onde eu fazia palestras também, era chamada para alguns congressos na Itália, aqui nos países vizinhos, a Suíça, que mesmo também na Suíça, entre a comunidade brasileira, né, viajava ali para Genebra, 4 horas daqui de Zurique, né? A Suíça é pequena, ninguém pensa, né? Mas Genebra fica 4 horas daqui de Zurique. Então, ali também fazendo palestras, né, em eventos, né, de mulheres e levando sempre esse tema da vulnerabilidade da mulher brasileira no exterior, porque sim, nos encontramos em um estado de vulnerabilidade maior, não temos famílias aqui, né? Não temos apoio aqui, você tem que estar integrado no país ou não, fala o idioma do país ou não, então tudo isso tem essas questões que, sim, né, é muito importante. E assim, o Espaço Internacional ele teve um auge muito maravilhoso, recebi prêmio na Torre Eiffel, né, da Luísa Brunet, ali, o prêmio de enfrentamento à violência doméstica, a gente tocava muito nessa tecla, tocamos até hoje, e ali, esse espaço, para mim, o que me deixava feliz, Jorge, era fazer com que aquelas mulheres, quando recebiam informações, ela tinha vontade de passar para outras. Então, era uma multiplicação de informações, né? E informações ela salva. Isso, né, eu trago também da minha adolescência, porque eu recebi isso na minha adolescência através de uma ONG, né, que foi a Casa de Passagem, fundada por Ana Vasconcelos. Ana Vasconcelos, que você falou agora há pouco, Jorge, sobre que não tinha essa modernidade, né, toda essa tecnologia a seu favor, Ana Vasconcelos foi a primeira, como que se diga, militante feminista no Brasil, sem internet a seu favor. Então, você vê, mas ela foi até os Estados Unidos resgatar crianças. Ela foi para outros países para resgatar meninas. Ela era aquela mulher que ela faz assim, quando eu sofri o estupro coletivo, ela falou assim, nós vamos agora para a cidade, vamos fazer uma passeata e vamos pedir justiça em frente à Secretaria de Justiça. E juntou aquelas meninas, eram meninas de ruas, meninas de comunidade carente. E assim, eu tive um exemplo de mulher, né, que, claro, é a minha inspiração no que eu faço hoje,
né, nisso que eu faço hoje, nessa construção do espaço internacional da mulher, de multiplicar informações, tudo isso eu trago dali, né, vem inspirado ali daquilo que eu recebi através da ONG Casa de Passagem. Então, assim, dentro desse projeto, eu tinha um quadro de live Mulheres Extraordinárias. Então, eu chamava mulheres que tinham aquele extra, né? Mulheres que tinham projetos nas comunidades, mulheres que fazia além do normal, né? Tinha aquele extra. E nesse quadro recebi mulheres realmente extraordinárias, histórias excelentes, incríveis, e dali eu passei também, paralelo a isso, né, depois do meu segundo livro, Samantha e tal, eu passei, então, a entrevistar autores. Isso, como chegou? De forma que eu recebia sempre o manuscrito. Ângela, você pode ler para mim o meu manuscrito e fazer uma indicação, né? E eu estava sempre fazendo isso ali, na amizade, de boa. Eu digo, olha, peraí, eu tenho que profissionalizar isso, Verdade. porque o meu tempo também é dinheiro, né? E isso custa tempo. Você lê uma história, você tem que estudar aquela história, vale a pena investir naquela história, corrigir aquilo ali. Então, eu passei a profissionalizar isso e também criei o Conversas com Autores, né? Porque aí, quando eles me enviam o livro, eu leio aquele livro, faço uma leitura crítica e uma indicação. Então, tem depois, no final, aquela live. E foi daí que aí vai puxando step by step, né? Um Verdade. vai puxando o outro, né? Dali começou também, atualmente, a antologia, já é para falar. Aí, vamos lá, né? Vamos falar também da antologia. Gente, a gente tem aí, olha, papo para mais de 2 horas, mas o nosso tempo é curto. Eu vou para um rápido comercial, não sai daí. A gente volta já já com mais projetos dessa mulher que é uma fonte de inspiração. Angela Broadbeck para vocês. A gente volta já já. Robert's Thoughts. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Robert's Thoughts. Estamos de volta nos nossos comerciais e é com muito prazer que hoje eu converso com essa mulher que é uma fonte de inspiração. Ela fez de sua dor para se repaginar e com isso, gente, olha, ela com a sua mensagem, com os seus projetos, ela não educa só mulheres, ela também contribui muito para que nós, homens, venhamos compreender mais sobre o universo feminino. Olha que importante. E com isso,
ela, com todo esse impacto, né? Ela já foi capa da revista Impacto Virtual, é uma mulher super reconhecida com vários prêmios. Ela já é reconhecida nacional e internacionalmente por esse trabalho, por ser uma escritora, comendadora, apresentadora, que faz um trabalho fantástico, exímio. Bom, vamos falar agora, Ângela, sobre um lançamento, né, que vai acontecer para o mês de maio. Eu quero já convidar todos vocês para o lançamento, né? É o lançamento da antologia internacional Mulheres que Mudaram o Destino. Organização dessa mulher fantástica que hoje conversa comigo, claro, Angela Bradbeck. Publicação da editora In Vitro, que muito em breve a gente vai aí ter também ou a mãe ou a filha conversando com a gente. Tudo isso dia 20 de maio deste ano, de 2026, vai ser aí, lançado esse projeto que vai reunir mulheres do mundo, escritoras que se preocupam com aquilo que passa para outra mulher, não para outra mulher, mas também para outros homens. Vamos colocar dessa forma. Pessoas que se preocupam com a educação de brasileiros que se tornaram cidadãos do mundo. Fala para a gente, Ângela, como surgiu o projeto. Pois é, essa antologia, ela surgiu realmente do Espaço Internacional da Mulher, do quadro de live Mulheres Extraordinárias. Eu escutei histórias de mulheres brasileiras espalhadas por esse mundo, e eram histórias incríveis, né? Que o mundo realmente precisava conhecer. E foi pensando nisso que eu tive a ideia de reunir, né, essas histórias em um livro. Eu sempre fui convidada para participar de antologias. Nunca participei, por acaso. Eu nunca sentia vontade de participar, porque eu escrevo tanto, eu não consigo escrever um tema, um texto pequeno, uma coisa. É algo particular, né? Mas aí, recebendo esses convites, eu pensei, se eu fizer uma antologia de mulheres, onde elas mesmas vão contar a sua história. Vai ser uma história breve, mas além de ser terapêutico para a própria mulher, ela vai estar ajudando outras mulheres, né? Ela vai estar ali mostrando para outras mulheres que é possível vencer, que é possível superar. E que quando tem aquele momento que a gente decide mudar, nós mudamos. Por bem ou por ruim, nós mudamos. E foi aí que surgiu essa ideia, né? Então, o quadro Mulheres Extraordinárias, mas eu me achei o título Mulheres que Mudaram o Destino mais forte e bem claro para o sentido daquilo que a gente quer passar com essa antologia. Nós queremos mostrar realmente isso, né? Que é possível mudar o próprio destino. E então, assim, a princípio, Jorge, eu tinha a ideia de ter umas 30 mulheres ali. Então, eu pensei, bom, 30 mulheres, eu já entrevistei tantas mulheres, 30 eu, com certeza, eu vou ter para essa antologia com histórias incríveis, né? E aí eu tive que escolher uma editora, né? E foi aí nesse momento que eu achei e encontrei, eu já acompanhava de alguns anos a editora In Vitro, que é formada por mãe e filha, não é editora do Maranhão, e já acompanhava, já gosto muito do trabalho delas, e elas são especializadas em antologias. Então eu pensei, é um checkmate, uma editora de mulheres formada por mãe e filha e especializadas em antologia, elas, né? E assim, entre nós nasce uma grande amizade e elas super me apoiaram, né, na produção dessa antologia Mulheres que Mudaram o Destino, e são minhas parceiras nessa antologia.
E jogamos isso aí e, nossa, eu esperava 30, vieram 59 mulheres e um homem. Temos um homem na antologia, tá? Não é que estava fechada para os homens, não. Porque os homens também, na antologia, eles falam, contam histórias reais de mulheres. No caso, o nosso único coautor, ele está escrevendo a história da mãe dele, né? E então ele está mostrando o quão que a mãe dele mudou a própria história e com isso mudou também a história dele. Então assim, é algo assim, é sensacional, né? Porque assim, eu me emociono muito, eu entrevisto as coautoras, cada semana eu estou entrevistando 2 coautoras, são muitas, né? O total são 60, e eu me emociono bastante com as histórias. E assim, quando a gente pensa que na nossa vida a gente passou de tudo e coisas horríveis, vem um e contra outro, contra outra situação pior ainda, sabe? Então você para e você reflete, nossa, uau, essa menino, e isso você vai se autocurando, sabe? É terapêutico, e eu escuto sempre também das coautoras o quanto foi terapêutico parar, sentar, escrever e lembrar do momento em que elas acreditam, ali naquele momento eu mudei o meu destino, ali foi a decisão, a partir daquele momento eu decidi fazer esse tipo de formação, eu decidi imigrar, eu decidi, e ali começa tudo, sabe, essa reflexão. Então, assim, é algo realmente emocionante e tem gerado uma grandiosa conexões, né? E isso está sendo fantástico. Hoje, mulheres que nunca escreveram na sua vida ou nem sequer imaginavam escrever, eu cheguei ali e convidei, que tal de você contar a sua história? Que Mas coisa. sério? Mas sério? Mas eu não sei escrever, eu não sou escritora, mas não precisa ser. Você só precisa ser uma mulher que mudou o destino. Você mudou o seu destino? E ali ela para pensar. Mudei, mudei. Se não fosse isso, aquela situação, e aí, então pronto, você está apta para participar dessa antologia. E ali, essas mulheres hoje, o que acontece? Elas dizem, Ângela, depois da antologia eu vou escrever a minha história. Você vê? Olha que interessante, hein? Gente, para você, mulher que está aí do outro lado, e também homens que querem saber mais sobre a história da Ângela e de todo o trabalho que ela vem desenvolvendo, fica na tela para todos vocês a mídia social dela, para que vocês possam entrar em contato e ali, com certeza, vocês vão encontrar bastante material e resposta para aquilo que você vem buscando quando se fala da construção do seu próprio. Bom, Ângela, só para deixar aqui para o pessoal, né? O lançamento, gente, está marcado para dia 20 de maio, vai acontecer em Zurique, na Suíça, reunindo mulheres de vários países que vão estar ali, ó, junto com a Ângela, contando as suas histórias e mostrando o material que elas desenvolveram e juntas. Muito bom. Parabéns, muito legal. É por isso, Ângela, que você é uma mulher super indicada para todo o reconhecimento que você tem. É uma mulher premiada, é indicada para outras premiações, capa de revista, tem os seus livros, vários projetos, porque você se preocupa em alertar a mães, pais, né? Vamos colocar, você se preocupa em alertar famílias do que aconteceu com você. Eles podem evitar que aconteçam com seus próprios filhos. E quando a gente fala filhos, não vou falar sobre filhas, eu falo sobre filhos também, porque a maioria dos homens que, infelizmente, hoje cometem, né, esses tipos de agressão foi porque lá atrás eles não tiveram a ajuda necessária para se autoconhecer, para se compreender. Então, eles descarregam no outro algo que foi muito mal resolvido no período da infância. Então, como é importante a gente falar sobre esse assunto, não esperar
pelo político, não esperar por ninguém. A união faz a força. É uma comunidade que se une, são mulheres que se unem para trazer mais educação, conhecimento, e a gente sabe que conscientizar o outro é muito complicado, né? Mas com isso, a gente vai para uma parte do programa agora. Vamos ali, né, num bate-bola com a Ângela. E dessa vez vai ser mais assim um bate-bola para ela completar umas frases. Vamos lá. Ângela, me dá aí um lugar, Israel, uma cor, azul. música, O estilo de música? um estilo de música. Ah, brega. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria A violência. se eu não fosse uma escritora, uma autora, se eu não fosse uma apresentadora, uma comendadora, eu seria. Uma professora. Muito bom. Eu me defino uma mulher. Honesta. Para mim, a literatura é. Cura. Viver em Zurique, na Suíça, é. É a minha vida. Minha família, É tudo para mim. minha meta de vida, Multiplicar o máximo de informações. meu momento inesquecível foi. No deserto de Israel. Deus em minha vida é. O início de tudo. Ângela, a gente começou essa entrevista, né, esse bate-papo que foi tão agradável, falando. A minha primeira pergunta foi: quem é a Angela Broadbeck? E ali você começou a se definir, a falar das suas dores. No decorrer dessa entrevista, você veio deixando pontos que ficou para o nosso público pensar mais e ficou naquela curiosidade até de uma outra entrevista para a gente falar sobre mais assuntos. Com isso, você escreveu o livro Filha do Nordeste Brasileiro, você escreveu o livro Samantha, criou, né, dentro da comunicação, conversa entre mulheres, conversa entre autores, criou-se também outro projeto muito bonito, que é a Antologia Internacional de Mulheres que Mudaram o Destino, e com isso a gente vai para o nosso bate-bola. Nosso bate-bola, você me dá uma cor azul, uma música brega, e com isso vem o final, Deus. Que aí você já descreve, né, Deus como essa energia, esse tudo. Em uma palavra, você descreve muita coisa, o que Deus significa para você. E em meu nome, em nome da minha equipe, eu te desejo mais sucesso. Que nosso Deus possa realmente contribuir muito para que você se sinta cada dia mais realizada com seus projetos e trazendo, sim, não só para mulheres, mas para homens também, essa consciência do respeito, do se conhecer, do se querer bem, e que essa mensagem que você deixou hoje aqui no nosso programa possa chegar no coração de muita gente. E quando eu falo de brasileiros cidadãos do mundo, é porque a meta do meu programa é chegar, sim, aonde tem brasileiro, a gente quer chegar contando histórias de pessoas que são fonte de inspiração como você. Parabéns e mais sucesso. E fica para você agora
as considerações finais. Então, eu quero agradecer, Jorge, pelo convite, né, para esse momento com você, maravilhoso, sempre para mim uma honra. Gosto bastante como você mantém, você fala, você nos deixa à vontade. Muito obrigada, e parabéns pelo seu trabalho, excelentíssimo trabalho. E, assim, o que eu gostaria de deixar para as mulheres, e quando eu falo mulheres, é porque automaticamente, quando a gente trabalha com mulheres, a gente alcança os homens. Verdade. Porque as mulheres, elas geram os homens, elas educam os homens e elas se casam com os homens. Então, automaticamente, a gente chega aos homens, né? Então, o que eu quero dizer aqui para todo ser humano que vai receber essa mensagem é que, em primeiro lugar, sempre você. É pensando muito nos outros e fazendo só para ajudar as outras pessoas que a gente adoece, porque a gente não cuidou da gente primeiro. Então, em primeiro lugar, invista em você, na sua saúde, no seu ser, e depois você vai poder ajudar outras pessoas. Assim como no avião, em momentos críticos, a máscara, quando cai, primeiro é você, e segundo, a outra pessoa, e mesmo sendo seu filho, primeiro você, depois o seu filho. Então, a gente tem que levar para a vida também. Então, o que eu quero dizer é isso: cuide de você, seja a sua prioridade. E sim, essa é uma mensagem que diz muito. Se a gente aprender a olhar para nós como prioridade, todas as outras coisas virão. Isso. Muito bom. Fica aí para vocês aí, ó, mensagem da nossa querida escritora, comendadora Angela Broadbeck. Querida, mais sucesso, fica na tela para todos vocês. A mídia social da Angela, desta forma você pode entrar em contato e ali você vai saber como adquirir o material, que é os materiais que ela já lançou no mercado, e também como participar de outros projetos que ela vem trazendo. Ela é uma mulher que não para e está sempre em conexão com outras pessoas também, buscando mais conexões para deixar aí para você, telespectador, mais conscientização. Muito obrigado, minha querida. Mais sucesso a você aí do outro lado, que está sempre acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Obrigada. Robert Talks. Robert Talks.